Olá, pessoal, bem-vindos ao Argumento, bem-vindos a mais um assunto interessantíssimo e hoje de um nível muito bom, porque nós vamos falar de saúde e especificamente, aliás, vamos falar de tudo, mas saúde também, porque nós vamos falar de cirurgia plástica, dos seus dilemas, dos seus problemas e das suas transformações ao longo do tempo. Para isso eu conto com a presença do meu fiel escudeiro Marcelo Rax, os nossos grandes convidados, Dr. Fernando Rocha e o Dr. Alan dos Santos. É a minha dúvida que eu tenho. É Alan ou Alan? O batismo é Alan. Alan, então tá, Dr. Alan. Depois a gente fala. Marcelo, bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, Ismar, e um privilégio estar com dois médicos renomados aqui de Pelotas e espero que a gente consiga tirar as dúvidas de muitas pessoas que estão assistindo, porque a cirurgia plástica, mesmo com toda a tecnologia que se tem, ainda existe um tabu por parte de pessoas que ainda têm um certo receio de fazer. Perfeito. É verdade. Tem todo mundo querendo a todo custo. A minha pergunta inicial seria assim: por que a cirurgia plástica dentro da medicina? Vocês? Muito simples, influência do Fernando. E o Fernando? Assim, ó. A gente, quando entra num curso, ninguém sabe para onde vai. Quem acha que sabe já começa errado. Não sabe para onde vai. Começa um curso de medicina, gosta de cardiologia, gosta de, sei lá, de cirurgia plástica, oftalmologia. Não sabe, não tem ideia. Ou se tem ideia, a ideia não é a correta. No meio da partida do jogo, ele vai mudando, enfim. Então, claro, tinha origem médica, enfim, isso facilita com que o caminho, o atalho do campo, mais ou menos, a gente já conhece. Se delineou. Então, E o lado de professor, que o senhor é um grande professor, né? Não, e aí as coisas vão acontecendo, né, Mário? De médico, quando tu vê, tu te forma, quando tu vê, tu faz cirurgia, depois tu faz cirurgia plástica, daqui a pouco tu tens a possibilidade ou não de vir para a tua cidade, aí tu, eu venho para minha cidade por isso, por aquele outro, venho para a tua cidade. Aí a parte de ensino é muito legal, que o aluno instiga a gente, o aluno é determinante na formação da gente, né? Senão fica só entre o médico e o paciente, a presença do aluno, ela modifica essa relação. Porque o aluno se identifica com o professor, com o médico. E o paciente percebe essa identificação, essa relação. Então, ser professor é um desafio, é uma busca. Não são todos que têm essa condição. Muitos perdem no meio do caminho essa vontade, né? Mas é muito bom. Então, uma coisa mais ampla. Não é só transmitir conhecimento, é transmitir valores raros e importantes. Perfeito. E nós nos enxergamos também quando a gente vê o aluno. Passa um filme na cabeça. Se espelha muito, né? Tu foste aluno. Eu fui aluno do Fernando. Aluno do Dr. Fernando. E aí começou essa parceria depois, interessante. Isso. Que legal. E hoje fazem cirurgiões. Eu fui aluno de vários, hoje, vários grandes professores. Então a gente está aqui, faz parte de um. Passando. O bastão vai passando de mão em mão, né? Perfeito. Hoje eu estava num hospital aqui em Pelotas, eu e o Alan, nós estávamos de manhã operando, e eu estava olhando as salas ali, que tem um hospital aqui em Pelotas que tem o nome das salas. Assim, e eu tive o privilégio de conviver com vários deles, uns já morreram, então isso é muito bonito, né? Tá ali num ambiente hoje moderno, mas tem aquela aura que ali pessoas importantes passaram por ali, né? Transmitiram para os outros, e a coisa vai andando, né? Ele tem que ser melhor que eu no futuro. E o que vem atrás tem que ser melhor. Esse é o sentido da vida, né? Perfeito. Evolução. Não consegue, né? Mas é o objetivo, né, de todo mundo, né? Passar isso para frente. E me diz uma coisa, doutor Fernando.
tu tem no DNA medicina, correto? Eu vivi medicina desde cedo, né? Por causa do Então, meu avô, que era médico. perfeito. Frequentei o hospital. Antes de fazer vestibular, eu já estava em bloco cirúrgico. Claro. Então eu Se criou. me criei ali, né? Eu vi muita coisa, enfim. Mas é importante essa participação desde cedo, porque desmistifica um pouco, Uhum. né? E pelo menos a parte laboral, vamos chamar assim, não a parte mística da coisa, que ela é importante, né? Mas a parte laboral tu começa a ver, não, é como uma gravação do estúdio, precisa de uma câmera, precisa de um microfone, não anda nada. Perdão. E o Dr. Alan, diferentemente, não tem ninguém na família começou. Fui eu. Que legal, bacana. Minha mãe é nutricionista, também é professora da universidade, professora aposentada hoje. Meu pai era taxista. Olha que legal. Eu sou o primeiro médico. Eu tenho um irmão que é dentista. E essa vontade surgiu por curiosidade mesmo? Não, desde pequeno. Olha, é vocação. Eu tinha o pediatra, que era o meu pediatra, eu gostava dele, eu me enxergava assim nele. Ele foi também uma influência para fazer medicina, eu gostava muito dele. Perfeito. Ainda gosto ali dele. Marcelo? A cirurgia plástica, ela trata principalmente da questão estética e muitas vezes da questão mental da pessoa e da autoestima, né? Vejo, a minha esposa fez uma cirurgia plástica e a autoestima, ela influencia muito para que a pessoa, acredito eu, chegue a fazer a cirurgia plástica. Hoje, quem mais procura? São mulheres? Que tipo de cirurgia? Abdominoplastia? Que tipo de cirurgia? Quem mais procura? Só um detalhe. Vocês operam estética e reparadora, né? Eu sei porque eu acompanho muito. Só para avisar que não é só estética. Acho que o nosso maior volume ainda é reparador. Ainda é reparador. A base da formação, a cirurgia plástica é uma especialidade dentro da cirurgia, né? Como qualquer outra, né? Então, os conceitos cirúrgicos são os mesmos da cirurgia plástica. O que nos difere é que a gente tem um cuidado com a função e com a estética. Não que as outras áreas não tenham, mas a nossa fica visível. Sim. Uhum. Função e a estética. Então, a cirurgia estética pura é um ramo da cirurgia plástica. A cirurgia reparadora é outro ramo da cirurgia plástica. Né? Quando a gente consegue fazer as duas coisas numa só, é um privilégio, né? Ajuda tanto funcionalmente como esteticamente. Mas voltando à tua pergunta, Marcelo, se opera mais estética ou dentro da estética, o que mais se opera? A cirurgia plástica mais procurada é por mulheres, não há dúvida, né? Porque está consagrado já, a gente vive de conceitos, né? Isso já está consagrado que a mulher vai fazer uma plástica, vai fazer uma mama, um abdômen, uma cirurgia de pálpebra, enfim. Já o homem, ele é mais conservador, restritivo, não que ele não queira, né? Ou que não precise. Mas a mulher, 80%, 90% são mulheres, né? Consultórios de estética. A reparadora é igual para todo mundo, né? Homem e mulher, claro, patologias de homens são mais prevalentes, as mulheres são outras, mas a reparadora é muito parecida, né? Agora, a estética, 80%, 90% são mulheres, né? De todas as camadas sociais, que é uma coisa também muito interessante, né? Porque a gente tem uma ideia de uma elitização, mas não é assim. A pessoa simples ou economicamente mais simples também quer fazer uma cirurgia plástica. E é possível. É caro. Mas é caro, porque custo, o SUS não financia, o plano de saúde não paga. Mas existem consórcios ou financiamentos do tipo, eu já ouvi falar algo do tipo. Mas isso aí, assim, foge um pouco da coisa médica. É que eu falo para quem está assistindo, assim, será que é tão inviável? Será que é tão impossível? Se torna possível? Eu trabalho com eu não um consórcio propriamente dito, porque essa ideia de pagar a longo prazo uma cirurgia plástica, eu acho que ela é um pouco temerária, mas eu trabalho de outras formas, assim, que não tenha que dar o dinheiro todo à vista. Existe uma forma de possibilitar, facilitar para que as pessoas consigam chegar a esse sonho, Sim. que é uma cirurgia estética plástica, né? Sim. E quando tu anda em Pelotas, hoje também foi um dia especial, eu fiz um caminho que anos eu não ia para esse lugar, e tu vê assim a cidade empobrecida.
cidade envelhecida. E aonde sobra dinheiro, todo mundo sabe, tu sai para jantar, tu compra uma roupa boa, troca de carro, Faz faz uma uma viagem. cirurgia plástica, entendeu? Onde não sobra dinheiro, o que acontece? As pessoas... E aqui é uma cidade que tá com esse problema. Pouco recursos circulantes. Então, assim, as pessoas têm vontade. Vontade é uma coisa. Condições Realizar. porque tem outras prioridades. É a criança na escola, é o não sei o É o quê. carro que estragou. A vida de todo mundo não é a vida que a gente foi criado, nós Sim. aqui, que a mãe ia na feira e comprava batata, cenoura, não sei o que, fazia comida. Hoje tudo é embalado, é caro, tem custo. Eu sou. Mudou. E, doutor, doutores, qual é a maior, o desafio da profissão atualmente? No sentido assim, vamos lá, não é tão amplo assim. No desvio, um desafio o quê? A atualização dessa profissão, se inserir no mercado, Deixa eu vamos lá. tentar responder essa pergunta, te fazendo uma pergunta. Desafio pessoal ou desafio da profissão? Não, da tua profissão. Pode Eu falar da acho que tua. hoje nosso maior desafio seria oferecer o melhor tratamento para todos os pacientes de forma, não vamos dizer igual porque não tem como ser igual, mas tu conseguir tratar a população como um todo. Acho que esse é o nosso maior desafio, Perfeito. sabe? Porque, é óbvio, o paciente que te procura privado, no consultório, a gente sabe que a gente vai conseguir resolver o problema dele, ou pelo menos oferecer o tratamento quando a gente não consegue resolver. Mas o paciente SUS, esse eu acho que é o nosso grande desafio. Sabe? E dar dignidade também para esse paciente que está lá no SUS. Eu acho, no meu entender, não sei se Fernando pensa diferente disso. Para mim, desafio é me levantar de manhã, fazer o melhor que eu posso, todos os dias, ajudando uma pessoa, rica ou pobre. É isso. Eu me levanto e trabalho. Então, esse é o desafio Eu diria que essa é a brasileiro. motivação. Tá? Eu vou ali e, assim, a gente acha que já viu tudo na vida, lógico que não viu tudo, né? Cada dia tem coisa diferente, mas, assim, o desafio é que se levantou, vai lá e faz melhor. É quase como uma religião. Pronto. Não tem muito mimimi. Uma questão que surge para leigos como eu, assim, né? Quando vai se fazer uma cirurgia, se tem muito receio, cirurgia, anestesia, tem vários fatores, né? E a gente pensa assim, qual a melhor estrutura, qual o melhor hospital? Não. Pelotas em si, eu pergunto, tem uma boa estrutura de segurança, de biossegurança, segurança em termos de equipamentos? Porque a gente sabe que os hospitais aqui muitas vezes sofrem com a falta de repasse de recursos do SUS, né, a Santa Casa, se não são abnegados trabalhar pela Santa Casa, o Ângelo trabalhando na Santa Casa, o Serra na Beneficência, que são abnegados, que lá não estão ganhando nada, estão trabalhando em prol da nossa sociedade. Em termos de equipamentos, os nossos hospitais são bem equipados? São. Não tem... A gente não tem problema nesse sentido, assim, de falta de segurança por equipamento. Às vezes pode ter alguma coisa um pouco mais avançada em hospitais que não oferecem tratamento SUS ou de cidades com maior recurso, mas aqui se trabalha com... Foi-se o tempo que precisava ir a Porto Alegre operar. Aqui a gente está muito bem equipado. Tá ótimo. É isso. Assim, Muito bons profissionais. O ambiente, Profissionais. o ambiente médico, vou falar aqui de sala de cirurgia, dito por grandes cirurgiões, é um templo sagrado. Ali tudo acontece com respeito, muito, enfim, quem está ali está na mão de uma equipe. Anestesista, grupo de médicos, enfim, cirurgiões, atendentes. Então, os hospitais, eles, em Pelotas, eles estão muito bons. Todos eles. Assim, olha, eu opero em todos, assim, com total segurança. Eu acho que melhorou nesses anos todos aí que a gente trabalha, melhorou muito a segurança anestésica, que era o grande problema. é o grande, assim, é o medo de todo mundo, porque um pequeno detalhe vai fazer a diferença na hora. Não é um pouco diferente, é como um piloto de avião que tem que definir o rumo em segundos.
Então, o anestesista é esse que, na hora, e determinadas especialidades cirúrgicas também. O cara tem que, em Frações. operações, tem que pensar o que vai fazer, o que não vai fazer. Então, eu acho que melhorou muito, né? Claro que são humanos, acidentes, Mas enfim, qualquer insucessos. Pode acontecer, mas assim, tudo é voltado para o melhor resultado, né? E segurança, os hospitais vão se adequando conforme o recurso vai entrando, né? Aqui em Pelotas tem vários hospitais, né? Todos eles, um puxando o outro. É engraçado assim, né? Aí um robô para um hospital, vai vir para outro, aí não sei o que, vai vir. Tudo vai. Um puxa o outro, é quase como um futebol. Assim. A dupla papel cai os dois sobe os dois. É o mesmo O pensamento. Hospital Miguel Pilcher recebeu um robô agora, se não estou enganado, certo? É isso, né? Então já tem previsão de outros hospitais receberem. Então, assim, um vai puxando o outro, né? E a luta por recurso é constante nos públicos e nos privados são... Os filantropos também, né? Os públicos, os filantrópicos, né? E os privados, eles são heróis, né? São heróis, porque isso aí não contam nunca com aquela verbinha, surgiu lá o ministro, não sei o quê, tem uma verba parlamentar, não sei o quê, o cara... Vai entrar o Então, dinheiro da o privado não tem essa, o privado tem que fazer gerar dali. São heróis. Doutor, me diz uma coisa. Eu acho que a plástica, a reparadora não tem muita opção, porque o cara geralmente chega lá já meio ou muito acidentado, enfim, ou uma recuperação de alguma coisa. Mas a estética, eu vejo assim, que as pessoas, o paciente deve colocar uma expectativa muito grande, né, no resultado. E um dado curioso que eu tenho, como é que se trabalha esse paciente? Eu sei que tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que vai prometer o Éden, né? E tem outros, talvez os mais corretos, que são aqueles que apresentam que é a realidade. Então, expectativa versus realidade, eu acredito. Esse paciente, ele chega a ponto de tu dizeres assim, isso vai ficar bom. Aliás, vai melhorar, mas não vai ficar como tu queres. Mas ele chega a trocar de médico, nesse caso, para fazer o que o outro promete e às vezes não sai nada como realmente não tem como consertar. Eticamente, eu digo eticamente, né, falando assim. Porque é um limite ali, eu sei porque a gente não pode perder o paciente, né, porque todo mundo se sustenta em cima de paciente. Mas até que ponto vai se trabalhar isso no paciente de demovê-lo da ideia de que vai ficar uma Miss Brasil. Bom, no caso, uma mulher, que nós estamos falando de mulher aqui. Ela vai melhorar, vai ficar estética, tem um pós-operatório que é muito complicado, eu sei, mas não vai ficar exatamente como ela imagina. E como é que é trabalhar isso depois no resultado? Eu tô te imaginando no meu consultório. Vai ter que... Vai ser grande, hein? Eu tô te imaginando. Em 10 horas de cirurgia consegue resolver? Eu acho que tu respondeu a tua pergunta sobre o maior desafio que a gente tem. Para mim seria esse, da profissão de... Não, o Luiz Mário, é assim, né? A gente conhece como o capenga sentado e o mel e o... Até me esqueci agora. Capenga sentado e o cego dormindo, né? Então a gente conhece, o paciente chega e tu mais ou menos já sabe onde ele quer chegar, como é que ele quer chegar, até onde ele vai, e aí tu tem experiência. Peraí, não é bem assim, é assim, assado. Tudo é muito resolvível, sem muito problema. Esse negócio de expectativa, sim, eu acho que é mais uma fantasia. O paciente, na hora que está na tua frente, ele cai na real. Cai na real e tu já fala com eles com honestidade, está tudo resolvido. E se ele não se agrada, ele tem todo o direito. Não vou fazer contigo, então. Não dá nada, a vida continua, continuamos amigos. Então, a expectativa, isso aí... Tá, mas há casos, por exemplo, do paciente que, ok, cai na real, mas eu fiz. E depois de, sei lá, 6 meses depois, retorna ao consultório. Olha que não ficou como eu esperava, mas ficou como tu disseste que ia ficar. Isso assim, vamos chamar assim, a expectativa de resultado. Exatamente.
Se ela não é bem esclarecida, pode, doutor, não sei o quê, não ficou como eu queria. Se é uma coisa normal, que às vezes acontece, não ficou legal. Um pintor vem aqui, pinta a parede, mas aquele cantinho lá não ficou legal. Olha, mas dá para resolver, vamos resolver, né? Não vai complicar. Certo. Complicar para quê? Né? Se tu pode resolver, ótimo, vai lá e resolve. Agora, se não é resolvível, se é uma coisa fora da expectativa, aí complica um pouco. Porque aí tu não fica desarmado, né? Aí tu fica na guerra sem munição, né? Tu não tem como atingir o resultado que o paciente quer. Uma pergunta que eu fiz para o doutor Fernando outro dia, mas tu não estava, né? Existe algum trabalho psicológico em cima desse paciente? Um auxílio do... Eu acho que não, mas existe, tipo assim, a pessoa que, vamos lá, vai fazer uma cirurgia pós-bariátrica com vocês, né? Porque emagreceu e tal, e essa pessoa mudou a vida dela, né? Ela pesava sei lá quantos quilos, caiu para tanto e ficou um monte de pele, enfim, e tem que fazer essa retirada. E aí vem as cicatrizes, vem isso. Existe lá quem fez a bariátrica, talvez um acompanhamento psicológico forte em cima Via de dela. regra, esses vêm Para uma reeducação. via de regra, esses É lá, vêm né? com. Agora, paciente da estética, a gente Não não tem muito. tem um trabalho. Tem profissionais hoje que começam a trabalhar um pouco mais essa questão do perfil psicológico do paciente. Eu acho que a gente tem que atender todo mundo e tentar adequar aquilo que a gente pode oferecer, aquilo que a paciente quer. Se não chega no denominador do mundo, ela tá mais do que no direito de procurar outro profissional, né? Eu acho que é como qualquer outro negócio, né? No Vale fundo... Vale a medicina a impressão digital. Ou seja, é como eu fazer propaganda, eu poderia, mas eu designar um terceiro para fazer, um psicólogo para fazer, um psiquiatra para fazer. É meio estranho. Tu tem que ter, tu é o cara que vai decidir. Vai dar credibilidade. Exatamente, peraí, isso vai dar certo, não vai dar certo? Olha, a senhora não faça agora, não é o momento, ou faz. O pior, Mazolinha, ou Luizmar, o pior que acontece é quando um paciente chega na sala de cirurgia e, doutor, estou com dúvida se faço. Existe esses casos. Mobilizou toda a equipe. E aí, meu velho, aí, me lembro de Zé Raimundo, que batia no peito, aí tu tem que ter segurança para dizer, não, vai dar tudo certo, vamos fazer, ou não vamos fazer, a senhora tem seguro. Esse é o momento mais difícil que eu vejo, né? Porque não estou falando de criança, porque criança te entrega uma criança para operar, tu entrega a Deus ali, vamos lá. Agora, o problema é quando é um adulto que na hora ele diz, não sei se faço, né? E tu tem que, às vezes, fazer, ou às vezes dá para não fazer. Esse momento é um momento muito delicado, e pode acontecer, e acontece. Não é frequente, mas acontece. Na hora ali. É como uma partida de um carro. Cara, eu não vou correr essa corrida porque cismei que vou me acidentar. Então o cara não vai, né? Então, esse é o momento Crucial. No mundo de hoje se vive bastante de imagens, principalmente em rede social. Se vê influenciadores, enfim, se vê de tudo. E se vê palestrantes também, não só na rede social. Outro dia eu vendo, me chamou muito a atenção um palestrante falando: venda valor e não venda preço. E a palestra dele estava com um desconto de 50%. Bom, ele estava vendendo preço, ele não vende valor. Esse é um palestrante bem famoso aqui no estado. Ele vende preço e fala em valor. Mas hoje em dia se vê de tudo. O charlatanismo ele está em tudo. E deve existir, Brasil afora, obviamente, aqueles vendedores de sonhos e de imagem e do sonho irreal para a pessoa. Eu vou te mudar toda, vou criar uma nova pessoa em ti, vai ser possível. Como se consegue quebrar esse paradigma desses pseudoprofissionais que dizem que resolve tudo quando se trata direto com o paciente? Olha aqui, ó, que ele está prometendo é um pouco inviável de se fazer. Como se conversa com o paciente e se mostra essa teórica realidade que não é uma realidade. Vamos para ti. Entra num caminho meio complicado. Não damos nome, não abrimos assim, mas é que hoje em dia a rede social abre muito para isso, né? Eu acho que o mais importante, assim, eu pelo menos penso dessa maneira, eu não vou
entrar em detalhe de outros profissionais. Qual é o profissional que eu posso garantir 100% hoje, que a gente opera junto? É o Fernando. Tá, então o Fernando tá em boas mãos. Tá? Conheço o trabalho dele, sou pupilo dele e tal. Então, o paciente vem... Como o Fernando falou, a gente tem que ser o mais honesto possível. O paciente, ele vai criar o perfil de profissional que ele quer. Porque muitas vezes ele vive dessa ilusão de que eu vou ficar transformado. Mesmo que o cara não cumpra aquilo que está oferecendo, só o fato dele pegar e segurar na mão daquela pessoa vai ficar... Aquilo ali eu acho que já é um conforto pro paciente, né? Então, eu acho que nós optamos por trabalhar de uma forma honesta, assim. O que eu posso melhorar em ti? Eu posso melhorar isso, isso e isso. Pode ser que mesmo eu te oferecendo tudo que tem de melhor, não fique do jeito que tu quer. Mas essa é a realidade. É vender a verdade. Ninguém tem 100% de sucesso. Né? Do que é possível, né? É. Falar o que realmente é Mesmo possível. daquilo que a gente garante que vai oferecer, cada corpo é um corpo, cada biologia é uma biologia, cada pessoa é uma pessoa. Às vezes é aquela pessoa assim que tu vai fazer assim, assim, assado, e ela dá uma fugidinha, uma escapadinha no pós-operatório e te dá um probleminha. E tu não tem como controlar isso aí. Então, Mas chega ao ponto dessa honestidade de tu negares fazer a cirurgia? sim, porque tem dinheiro que sai caro. Tem esse ponto. A pessoa eu já procura neguei, o médico e diz assim, cara, tu não precisa fazer isso. Ou então não tem como fazer, não dá pra fazer isso. Eu já fiz isso. Aí desiste ali. Essa é a forma mais correta e mais honesta, né? Essa é vender valor. Não sei se é, mas é assim, a gente tem também, a gente preza pela formação que a gente tem. E a ética. Longos anos de estudo e batalha para chegar onde a gente chegou em termos de formação, né? Então a gente não, eu acho que não dá para arriscar e a gente não tá, eu não tô arriscando só o meu nome, eu tô arriscando o nome Moral. de uma classe médica, de uma especialidade. Eu acho que isso tem que ser preservado. Não, perfeito. Eu acho que aquilo que tu falou, Fernando, o momento crucial, isso a universidade não ensina, né? É a experiência, é a vida. Aí é um lado pessoal da pessoa, eu acho, né? De ser. É um valor, né? Assim, esses detalhes não é um gado Nelore, tudo igual. Cada um tem o seu DNA, o seu jeito de tratar as pessoas, enfim. E tem gente que é mais afetuoso, tem gente que não é tanto, tem gente que é mais prático. Então, eu acho assim que as coisas vão se acomodando ao natural, né? Eu não me estresso com nada, assim, dessa parte de resultado, de tipo de paciente. O paciente me procurou, gostou de mim, legal, não gostou de mim, é a mesma coisa, eu gostei dele, não gostei, eu acho que não leva mal, mas não fechou aqui, não vamos fazer, não há muito mistério, assim. Eu acho É que vai, a gente. vai muito na cancha da coisa. É que a gente fala de um lado como paciente, né? Que, ó, vou fazer uma cirurgia, nossa, tu já te prepara, é um horror. É que o paciente procura o médico por uma informação. Pô, Uma indicação. Amiga do meu amigo, do meu pai, Internet, né? amigo do amigo do meu pai, entendeu? Aquela história que é indicado, vai, gostou, não faz, não faz, né? Então não, quem procura assim resultados muito fora da realidade, eles vão para médicos que oferecem resultados mais fora da realidade. E às vezes dá certo. Eu já vi excelentes resultados em colegas ou enfim, profissionais que tinha tudo para dar errado, dá tudo certo, né? Eles ainda tem um improvável que dá certo também. Né? Em termos de curso de especialização, é algo que se ouve falar muito em termos de medicina. Tenho amigos, o doutor André Guerreiro é meu amigo, eu vejo volta e meia ele viajando, especializando, procurando novas técnicas e ele investe bastante. O Brasil, em termos de estudos e desenvolvimento de técnicas mais novas, ele estaria avançado ou tem que ainda se procurar muito fora do Brasil esses cursos de especializações, essas novas técnicas? Na nossa área, não. Não. Na nossa área aqui. No Brasil a gente consegue... Bem servido. A escola brasileira é escola basicamente lá de Pitangui, né? 60. Então é uma escola fortíssima no mundo, a escola brasileira. E ele teve uma característica legal, assim, a gente que frequentou o congresso, ele conseguiu que esse conhecimento espraiasse, assim.
eu não me lembro agora de cabeça, não vou mentir para vocês, mas no primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, já deve ter quase 60 anos, por aí, fechando 60 anos, A sociedade tá. e tinha, sei lá, 14 ou 10 cirurgiões plásticos no país. Hoje são quantos? Milhares? 2000, né? Não, muito Sim, mais. mais, né? 4, Acho que é 4 ou 5. Ou seja, e claro que uma pirâmide tem a parte de cima, tem a parte de baixo, vai subindo, né? Mas assim, o conhecimento, as técnicas, a cirurgia plástica brasileira é respeitadíssima. Posso garantir Em número de profissionais, eu acho que só perde para a americana, em número de profissionais. E em termos de qualidade, que não perde para ninguém. E centro de referência no Brasil, assim, um hospital mais bem equipado e preparado para desenvolver, e digo mais, universidades que mais investem em novas técnicas, com cursos de especialização em cirurgia plástica. Eu acho que por uma questão econômica, São Paulo. São Paulo. E tudo que chega de novidade no Brasil entra por São Paulo. Pela Depois USP? A USP como um centro científico, né? E como hospital modelo, Einstein e Sírio-Libanês. O Einstein e o Sírio, eu acho que todas as especialidades eles estão nós vimos agora, semana passada, veio um colega da Associação Médica, da MIRIC, o presidente da MIRIC, se palestrar na Associação Médica de Pelotas. E era sobre demografia médica. E foi muito interessante, eu não me lembro dos dados, mas se entrar no site da Associação Médica, estão todos ali. Mas um que eu me lembro fala de São Paulo. São Paulo detém, se eu não me engano, 47 mil vagas de residência médica das mais variadas áreas. E isso representa, das vagas de residência médica, se eu não me engano, 60% ou 70% do Brasil inteiro centrado ali. E hoje não existe vagas para todo mundo, em todas as áreas. É uma disputa, um funil que afunila muito. Mas, assim, grande problema de formação, principalmente nas áreas cirúrgicas, é que um médico em formação, é o chamado de residente, R1, R2, R3, ele precisa de uma tutoria, senão pode sair alguma coisa errada, né? Então, quem que paga essa tutoria? Se os pacientes, em geral, são pacientes pobres, assim. Então, essa estrutura médica montada, os hospitais públicos, ele é professor, ele é tutor na residência, preceptor, que é chamado. Nas privadas, já é diferente. Muitas vezes o aluno tem que pagar. Hoje em dia tem estágios em Porto Alegre pagos. Acadêmico de medicina vai e paga para fazer um estágio, sei lá, em cardiologia. Porque os públicos funciona porque já tem uma engrenagem organizada. Os privados, as coisas é um tabuleiro, né? A coisa vai andando. Isso é um problema a nível de futuro, né? Quem serão os preceptores? Se, na medida que a remuneração às vezes não é Atraente. o profissional vai para o seu consultório, vai para a sua clínica privada. Quem é que vai ensinar? Já tem uma fuga de professores da universidade pública. Eu quero retomar outro assunto sobre o dilema. Quem que era só futebol? Dilema não, vamos falar depois. André. Vamos Ele falar. foi estagiário do André. Já falasse que É um- caímos. Uma bela pessoa, fantástico. Belo Problema, profissional. Aprontei com ele. dentro do Brasil. a pressão das redes sociais e essa busca pela beleza infinita, tá? Que está vindo, já existia, evidentemente, mas agora nos adolescentes e até pré-adolescentes. Isso aumentou na nossa região? Tu tem procura por isso, adolescentes já buscando Eu não. procedimentos de estética? Não tem. Porque... A primeira cirurgia, chamada das estéticas. Sim. Estou falando do lábio leporino, fenda palatina, essa coisa assim de criança. Uhum. Tem uma doença, né? Tem uma doença, polidactilia, coisa assim. Primeira não doença que uma criança é introduzida pelos pais é a orelha de abano. A orelha e a mama. Essa é a primeira. Essa é a primeira cirurgia que uma mãe leva para... E a idade correta seria dos 6 aos 10 anos. Mas eu já operei gente de 70 anos, né?
esperou lá, não sei o que, até. Olha. Mas essa é a primeira cirurgia, assim. E depois vem implante mamário, silicone, né? 16, tem uma certa idade, né? A Associação Brasileira, principalmente a parte de ginecologia, respeita 16, 17 anos de idade, para começar a falar em implante, rinoplastia, 16, 17 anos. Então, antes disso, não existe. Eu acho que 16 anos também é idade para variar hoje. Tá 16 anos. Uma E- polêmica. Por favor. Lábio leporino. Cirurgião geral ou bucomaxilo? Quem atua nessa área? Então, geral ou plástico, perdão. Plástico ou geral? Não, o bucomaxilo não faz lábio Não faz leporino. leporino. Não Não. faz lábio. O bucomaxilo, ele é uma... A gente trabalhou muito com os bucos, com o Dino? Iane, o Dino, Dino Feltraco. O Otacílio. o Tacílio. Otacílio também. Ó, top. Sim, Tem sim. uma turma Sem dúvida. top aqui em Pelotas. Tipo, Pelotas é sempre muito bem. Tem muita sorte em ter bons médicos e bons. Não, e há dentistas, uma né? boa relação, assim, as especialidades se relacionam muito bem. Por exemplo, Sim. bucomaxilo, cirurgia plástica, cirurgia de cabeça e pescoço, mastologia, isso tudo tem um... Olha, quando terminou Tem uma minha área, interface ali, eu passo para o tem cabeça e uma pescoço. interface. O buco, me ajuda, vamos tirar não sei o que, vamos fazer uma coisa junto. Me ajuda que eu vou... Isso aí é normal. Porque há uns 40 anos atrás não era bem assim, né? Tinha uma. Mais tempo. Não. O buco, ele trabalha mais a parte ortognática, ortopédica da face ali, quando tem que fazer algum procedimento de correção de extração. Mandíbula? Sim, e aí o cirurgião Todo plástico... trauma de face, né? Sim, todo trauma de face. Não, mas isso eu falando mesmo do lábio leporino com fenda palatina, ele vai... Não, isso eles não fazem. Não faz. Eles vão atuar na parte ortopédica por questão de... Mas a parte de cirúrgica, de corrigir a deformidade... Essa é uma cirurgia, assim, muito bonita, principalmente o lábio leporino, mas a fenda palatina, ela é difícil de fazer. Não é difícil, mas os anestesistas não gostam muito, porque a criança fica numa posição ruim de anestesia. A intubação é ruim também. Tudo é difícil, É difícil. porque para intubação, como ela falou, tu precisa do palato Para afirmar. para firmar, para poder enxergar as cordas vocais para E intubar, tá e tu aberto, não aberto, tem, fala. é difícil a intubação. Então, tem que ser um tubo especial, um tubo chamado aramado. Tem uma série de detalhes, assim, que é difícil. E se criou, então, centros de excelência nisso. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas é Lajeado. São Paulo é o Centrinho, que é Bauru. Né? Mas muito se fez isso aqui. Pelotas, o Dr. Mate fazia, eu fiz. Agora pouco se faz, né? Mas pouco se faz aqui. Pouco se faz, porque os pacientes, em geral, do SUS, eles não sabem que ainda tem gente que faz. Não sabe, não procura, né? Aquele negócio. Não sabe que o Marcelo vende colchão. Pô, achei que ele vendia batata. Ele vende colchão. Pô, né? Não procura. A coisa se desfaz, né? Isso é muito comum. Eu mesmo que fiz uma formação bem, assim, forte em tudo, tem certas áreas da medicina que eu hoje pouco faço. Porque, não pode, porque agora no documento isso aqui só pode ser feito por ortopedista. Isso aqui só pode ser feito por não sei o quê. Fazia muita mais coisa, né? Doutor, está falando do que não pode. E o que está se abrindo para o pessoal da estética, que está podendo fazer determinadas coisas? Eu não domino muito esse assunto, mas parece que estão... Beleza, tu domina. Não, beleza não. Temos o nosso representante da beleza. Final. Eu te pergunto o seguinte, tem essa proliferação de começar a abrir o leque, que parece que... O Brasil, tudo pode. né? O Brasil hoje é um país, é uma nave, me perdoem aqui minhas manifestações, Por favor. que não seja o Supremo não me ouça, mas o Brasil é uma nave perdida, né? Então tudo pode. Ninguém segura ninguém. Tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Tudo tem jeitinho. Né? Alguma cirurgia, algum caso curioso? Esse eu quero uma resposta tua e tua. Ou de ambos estavam juntos na mesa. É mesa, né? De cirurgia que se chama? Templo sagrado. Templo sagrado. Curioso. Do mais curioso, assim. Eu achei, pra mim é daquela. Qual é aquela?
O caso mais curioso que eu operei foi ainda na residência. Foi um senhor que tinha chegado, o pitbull dele atacou ele. E fui examinar ele, já tava todo seca, face suja de areia, seco assim, sangue coagulado. Eu perguntei, quando é que foi que o seu pitbull lhe atacou? Faz 2 dias. E eu, e o que assim, e o que o senhor vai fazer com o pitbull? Ah, não sei, já é a segunda vez que ele me ataca. Meu Deus. Bom, Eu acho que esse foi o caso Vai mais dar o assim, outro lado, a outra diferente. face, né? Eu acho que ele deu outra face, eu acho que foi isso. e tu, professor? Tu deve ter vários, né? Curiosos. Eu acho que. Um que te marcou, assim. Não, Eu- nada me marca. Nada? Nada. Tô gato escaldado. Mas não vão achando que são pedras de gelo, porque eu conheço esses dois, e principalmente o Fernando há mais tempo, e eu sei que aí nós vamos tocar num outro assunto, na satisfação de ver a reconstrução das pessoas, né? Que eu acho que a gratidão é o lado que talvez o valor, claro que todo mundo precisa dos valores para se sustentar, para continuar a vida, mas principalmente nesse momento, né, Fernando? A valorização do agradecimento da pessoa, do paciente em cima de retribuir de alguma forma, de dizer muito obrigado, de, pô, eu não fechava essa mão, hoje eu já fecho, eu não sorria e agora eu tô conseguindo sorrir. Enfim, eu acho que a medicina é muito legal por causa Eu acho disso. assim, tem duas áreas. Uma é o direito, que lida com a liberdade. E a liberdade não tem preço, porque não adianta ter saúde no campo de concentração. Não adianta nada a tua saúde, é porque ela vai passar. Então a saúde e a liberdade, elas são próximas. E, e a gente, claro, uns anos trabalhando, né? A vida vai, o baralho vai andando, né? Então se eu começar a dizer aqui situações, fulano, ah, isso que é o bonito da medicina, né? O paciente mais humilde, mais humilde. Assim, eu estava no cassino, nós que somos cassineiro, e por sinal, o desmaio parece um galgo na praia caminhando. Mas eu acho o Gal um cachorro bonito. Vamos falar Não, isso. você não vê ele na praia de sunguinha, o único de Galgo sunguinha. velho. Pode Triste. cortar. Mas é assim, era um dia nublado, agora em março, eu estava no cassino, saí da minha caminhada aquela até os moles, voltei pensando na vida, dando água e tal ali. E aí eu ia tomar uma cerveja ali num trailer daqui, não tinha ninguém praticamente na praia, anoitecendo, um dia feio. E eu entrei e tinha um Serginho que tá ali pelo café, perguntou uma cerveja, que não, vou comprar ali, fica com essa tua, eu vou comprar ali. Aí eu fui comprar, quando eu fui comprar, pá, cassino, março, dia feio, final de tarde, não tinha ninguém na praia mais, fiquei no meio nubladão assim. E aí ó, a fulana ali me olhou assim, doutor Fernando, o senhor me operou há 20 anos atrás, entra aqui no trailer que eu quero lhe mostrar uma coisa. Claro, pacientes do SUS feitos pela universidade, mas isso assim não vou dizer todos os dias, mas é normal, né? Então o paciente agradecido, sempre tem mais uma coisinha para fazer. O que dá para fazer aqui? Sempre tem mais uma coisinha, tem que tirar um cheirinho da coisa. Sempre tem. Mas assim, isso muito na medicina. Muito, muita. O paciente, às vezes, eu estava outro dia em Pedro Osório, aí em Pedro Osório, eu estava lá de um cartório para o outro, aqui, e daqui a pouco eu ali, de botinha e bombacho, atravessando uma rua. Doutor, Fernando, é a Zaire que operou a câncer de mama. Então, tem muito disso. Isso não tem preço. Não tem preço. É. Isso é o que move a medicina. Vale para qualquer área da medicina. Urologia, traumatologia, enfim. A gratidão simples. Espontânea. Espontânea. É um percentual considerável naquela vontade de que te faz acordar de manhã para ir para o consultório, né? Sem dúvida. Tem uma situação que tu vai gostar? Essa tu vai gostar? Não vou. Eu, no meu caminho em Santa Casa, café, todos os dias. Aí eu tinha uma paciente que eu olhava para uma senhora que eu olhava para ela na rua, estava ali fazendo chama assim um ponto, né?
olhei, eu. Qual é teu nome? Quer saber por quê? Olhou para mim, olhei para ela. Doutor Fernando, o senhor me operou, né? Eu te operei. Um rato tinha comido o nariz dela. Né? E ela me reconheceu e eu reconheci ela. Ela tinha, hoje ela tem 36, ela tinha 6 anos. Poxa. Entendeu? Então, assim, isso é um reconhecimento da medicina que ela te dá. Dá. A cirurgia plástica dá muito isso. Porque como tu dissesse, é uma mão que volta a funcionar. Oh, legal, minha mão está funcionando. Pode o paciente até não ficar feliz, também pode. Mas não é o normal, não. O normal é assim, sei lá, acima de 90% o índice de sucesso. A imensa maioria é grata, assim, principalmente quando tu devolve algum dano que foi reparado naquele paciente, seja uma mão que não estava funcionando, e eu te contei um caso outro dia que eu operei, ou seja, uma questão estética que causar algum trauma psicológico para aquela pessoa, né? E eu lembro desses 2 casos dessa mão que eu operei. O paciente não conseguia mais abrir a mão e ele, quando conseguiu abrir a mão, ele voltou chorando para me agradecer. Esse foi um paciente que eu operei no Hospital Escola. E teve uma outra paciente também que ela me chegou com a seguinte queixa: eu quero correr as rústicas da minha cidade. E eu, por quê? Aí ela me mostrou as mamas dela, que impediam. E aí foi pensando, não, era uma paciente já mais pesada, obesa. Não, era uma paciente bem bonita até de corpo, magrinha, pequenininha, mas as mamas realmente muito tosadas, que a gente diz caídas grandes, e ela não conseguia correr porque ela não tinha top para colocar. Eu operei, e ela ficou extremamente agradecida, me mandou uma foto da primeira rústica que correu. Foi muito legal aquilo. Já que o assunto é saúde, eu acho que é nosso dever aqui salientar a obesidade. Esse é um baita problema. Acho que esse é um grande problema. Cada vez tem mais no consultório. Mundial, né? Mundial. Ex-obesos e obesos mórbidos. Então, assim, eu acho que esse é assim, já que a gente está num programa que tem esse cunho educacional, assim, parece não ter fim. Não, acho que só vai aumentar. Inclusive. Olha, É assim, e não é por falta de conhecimento, todo mundo sabe. Não é por falta de academia, todo mundo conhece, faz, mas é um negócio assim, absurdo. É absurdo. Eu sempre falo isso para nós entender um pouco do porquê que a gente tá com essa epidemia, pandemia mundial de obesidade. Quando eu era criança, caro era comprar Coca-Cola e barato era comprar laranja. Hoje se inverteu. Inverteu. Hoje as crianças tomam todos os dias Coca-Cola na hora do almoço e comem uma laranja por semana. E olha, E olha lá, compra um salgadinho que custa 50 centavos, mata a fome, mas não se nutre. Então, principalmente na de baixa renda, né? Na de baixa que é o maior renda, problema. exatamente. Tanto Marcador de miséria, pobreza, como diz César Vitor, pobreza pouca, miséria muita. Né? Pobreza é até $1, $2 por dia, miséria. Não, miséria até $2 e pobreza acima de 2, até 10, uma coisa assim. Não lembro o que é pobreza e o que é miséria, mas tem um conceito que é esse. E é um marcador de pobreza, obesidade. Obesidade O alimento é Sim. rico em carboidrato. Não, é de baixa qualidade. Baixa qualidade. E a cultura americana que ela entra no Brasil, ela permeia muito a nossa cultura de consumo. Cultura de consumo é fundamental. Sim, o junk food é uma cultura americana. Né? É. O americano em si, vocês sabem lá, a água tem que se comprar, o refri onde tu for Luiz Mário morou lá há muito tempo, free refill em tudo que é restaurante, não existe. Aqui, mas vocês vão corroborar o que eu digo, a gente não comia salgadinho assim com essa oferta que hoje em dia a gente comia arroz, feijão, carne, fruta. Era o que era a base da nossa alimentação. Né? Eu acho que é questão de educação. No fundo, tudo se resume à educação. Né? Educação dos pais, que ensinam os filhos, que ensinam. Tem medidas? Tem. Por exemplo, colégios, as escolas já não podem vender. Esse problema de educação é o básico de tudo. Né? Todo mundo É a base de tudo. Não e a longo prazo. Esse é que é o problema. Mas não, essa história a longo prazo é uma grande mentira. Porque a Coreia educou aquele povo deles em meia dúzia de anos. A Coreia, quando separou a Coreia do Norte da Coreia do Sul. Então,
É que a gente aqui tem muito mimimi para tudo. Ontem eu estava vendo aqui no celular, o primeiro lugar da USP, da medicina. Um menino do colégio público, 19 anos. Veio de uma cidade do Nordeste. E aquele que faz uma pergunta, perguntou, mas como veio de uma escola pública? Qual é a escola? Era uma escola militar. Ou seja, não estou fazendo defesa de militar ou não militar, mas se tem regras, as coisas mais ou menos andam. Se não tem regras... Aí descamba. Literalmente descamba. Eu acho o seguinte, em termos gerais, volto a dizer, para vocês levantar, ir para um centro cirúrgico, fazer uma cirurgia, é a profissão de vocês. Não são duas pedras de gelo, não são insensíveis, como muita gente acha. Ah, meu médico ele é insensível, né? Não. São seres humanos que têm seus problemas, que devem... E é uma pergunta que eu tenho. Vocês levam alguns problemas para dentro do âmbito familiar? Não conseguem fazer essa separação ao longo do tempo ou é uma coisa que faz parte da profissão? Não levo nada. Não tem como levar. Mas não pra mim, fica remoendo aquele problema, remoendo, não tem que resolver, não. E, Tem que resolver. Aí fica um... Porque no outro dia... Isso eu. É. Eu não levo nada. Eu sou empilhado. Quando tem um negócio que tá errado, Tu fica chateado. tá louco. Eu preciso. Não, chateado eu fico, claro, mas eu não levo pra dentro de casa. Eu sempre digo na minha casa lá, eu não posso me incomodar em casa. Eu já digo assim, se eu me incomodar aqui, já tá tudo errado. Começa a estar indo errado. Em casa não posso me incomodar. Tá? Mas assim, se tem alguma coisa que tá ruim na medicina, que não andou certo, aquilo pesa. Pesa. Quantos anos de medicina, doutor Fernando? Vou fazer 39. 39. Alan? De medicina, 16. 16, 39. Vamos botar o... cirurgião geral e mais- plástico mais o recente. dobro, então, vamos a grosso modo. Fernando, será que está se perdendo com a nova medicina o médico 24 horas? Que é esse que leva o problema para casa e de casa para o consultório quando tem problema em casa? Não, eu tenho um grande grupo que é raiz, né? Tem. Se hoje precisar me ligar, Fernando, me arruma um cara assim que eu estou precisando disso. A gente arruma. Tem. Qualquer área. Tá, mas, por exemplo, os teus alunos, que tu vê assim, serão isso ou não? Vai se perder ao longo do tempo? Sempre sai algo. Não, com certeza. Sempre tem. Tem alguém que é... Sempre tem aquele Que seria por vocação? Eu acho que é uma mistura de vocação, determinação, de comprometimento. Porque esse negócio uma coisa assim, eu sou vocacionado, eu acho que tu tem que tá fazendo. tem que ser determinado, tem que ser organizado, tem uma série de qualidades que tu tem que ter para tu ter uma vida boa, né? Tu ganha e gasta, ganha bem e gasta Eu acho que ótimo. acima de Tu vai pra vocação, frente, né? eu acho que acima de vocação é o teu preparo para aquela hora que tá tratando o paciente, o preparo técnico de comprometimento. Eu acho que o comprometimento é mais importante que vocação. Vamos dar um exemplo futebolístico. Um cara com mais vocação para jogar bola que o Neymar. O comprometimento que ele tem. O extra-campo é complicado, né? Comprometimento com a profissão é difícil. Deus dotou ele de um talento que a gente consegue dizer o quê? Da última década? 3? Não. Aqui no Brasil? Há uma máxima na... Não, você já tem 40, 4 décadas. Arreda para passar modéstia. Quem viu não esquece, né? Eu vou fazer um bate-bola com vocês. Frase curta, simplesinha. Eu não sei falar curto, hein? Não, Tem aquele viés não, senhora, professoral. é raiz, mas é bom. Doutor Alain, saúde emocional. Saúde emocional? Eu não sei o que é não ter. Perfeito. Autoestima. A minha é acima da FIP. Vamos bem, para mim é diferente, isso é diferente. Acima da FIP é bom. Voltamos ao assunto da obesidade. Hábitos saudáveis. Todo mundo sabe, ninguém faz. Acho que sim. Ninguém? Eu acho. A maioria, o cara
O cara reclama ali na esquina, que joga no lixo e ele, O- na casa dele, ele não recicla lixo. eu acho que O resumo da história é esse aí. o hábito saudável eu também acho que vai muito além do assim, eu tenho que ter aquele corpo perfeito, comer batata doce e frango o dia inteiro, não sei. Não, tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Mal tem o cara, de vez em quando, comer uma picanha gorda, A né? medicina te ensina a não idealizar nada. Não idealiza. É. Vai te frustrar. Vai frustrar. A vida anda, nós estamos aqui conversando, Outro, vai andar amanhã, não ou se tu idealiza. idealizar e continuar idealizando e colocar em prática essa idealização, tu vai andar numa linha muito fininha ali, que Sabe pode que na cair para medicina um tem dos uma lados. coisa interessante, que esse eu não podia deixar de falar, que é quando a pessoa se torna um profissional da sua imagem, cria um personagem. É isso aí. Tu te Isso é uma perde. coisa muito interessante que a gente que é mais antigo, assim, vê e às vezes não consegue nem entender. O cara se torna uma personagem. Uma Ele se torna- entidade. Não, ele cria uma personagem. E ele já não sabe mais o que é o personagem e o que é a pessoa. De Tem muito verdade. isso aí, né? Acontece. Fernando, o que que é a morte para ti? Eu estou preparado. Para mim, não. Isso aí para mim não muda nada. Eu tô aqui agora, se tiver que estar morto amanhã, missão cumprida. O que que é a vida para ti, Alan? A vida. Essa contemplação o dia inteiro, de todos os dias, né? De aproveitar a tua família. Isso é a vida para mim. É muito além de da vida orgânica, da vida biológica. Estamos se endereçando para o final. Eu gostaria de um tema de vocês falar o que quiserem agora. Qualquer Tema coisa. de casa. Né? Qualquer coisa. Eu vi vários tópicos sobre futebol. Ah, Não já. sei Gosta. o que vem aí. Não, futebol. O Mazolinha viu eu jogar, né? Não precisa falar nada, né? Famoso pé de pano. Maior armador que o Dunas Clube teve. Meio de campo, armador. Não finalizava nada. Canhoto Mas- classe A. Ah, não. Sem dúvida. E na arquibancada, que cor é a camisa? Chavante, rubro-negro. Doutor Alan? Avante, né? Só um Pelotas aqui na mesa, então. Ninguém é perfeito. Fazer o 70%, né? A estatística tá A certa. estatística tá certa. Sei o quê. 75% no caso. Eu acho. Essa parte de futebol, acho que não temos muito o que falar ultimamente. Tá difícil. Mas vamos fazer um novo programa só para nós falar de futebol. Que aí nós vamos achar soluções para o E futebol passou ligeiro o tempo. Pô, de futebol tem uma resenha boa, doutor Fábio Brião. também. Esse é Vamos uma convidar. Vocalista. vocalista nível. de altíssimo nível. Isso aqui é muito legal. A gente hoje consegue, assim, conviver. É legal esse longo tempo, tem gente mais velha do que eu na medicina, mas é legal porque tu consegue conviver com as pessoas mais novas e com os mais velhos. Isso é muito legal. Esse ambiente, assim, médio. Como é, mano? Os negócios, da vida do dia a dia, nós do Café Aquário, conversa com todo mundo, estuda, e a vida vai andando. Tem trafegar em várias áreas, né? Na verdade é isso. Vários assuntos, uns mais ultrapassados. Pra fazer o melhor, né? Doutor Fernando e doutor Alan, uma resposta curta. Qual é o argumento que tu usaria para alguém que está em dúvida se continua na medicina, se faz a medicina? Eu sempre Que é pergunto pro aluno, assim, eu gosto de perguntar de onde é que tu é. É uma pergunta assim, característica. Onde é que tu é? Para saber de onde é que as pessoas vêm, né? Por exemplo, na Federal, os alunos da Federal vêm de todo o país. Os da Católica são do Rio Grande do Sul e cada vez mais de Pelotas, porque tem muitas faculdades de medicina. E eu pergunto o que eles vão fazer, né? E na dúvida, o que tu vai fazer? Ah, não sei, então faz psiquiatria. Faz psiquiatria. Então, assim, medicina é isso aí, o cara vai aprender, vai. Na dúvida faz psiquiatria. Como dizia Nelson Rodrigues. Na dúvida faz psiquiatria. Eu sempre digo para quem tem dúvida se quer continuar ou não na medicina, assim, olha, sempre vai ter o que fazer, sempre vai ter trabalho. Pode ser que tu não gosta, mas alguma coisa tu vai fazer. É muito difícil o médico não conseguir trabalho. Às vezes toma calote, como eu já tomei calote. Mas Tem que saber que tu tá ali para ajudar pessoas.
Pronto. É É isso aí. O resto vem, Função número um. Eu sempre disse, se tu não entendeu É, isso não. na medicina, que tu Tu tá não ali tá para preparado ajudar, para ser médico. Não vai ser. não vais acertar sempre. Tudo bem. Isso também tem que mas estar na tu cabeça. tá ali para ajudar. Ajudar uma pessoa. Tens que tentar fazer o máximo para Teu ajudar. melhor, exatamente. Marcelo? Queria agradecer a presença de todos. Nossa, eu que agradeço o convite. Foi fantástico Não, eu também. ouvir o Dr. Alan, Dr. Fernando, todo o conhecimento do Dr. Fernando. Alan, um jovem médico, e saber um pouco mais, entender um pouco mais. A gente que é paciente está do lado de cá, o que pensa o médico e o que se entende como paciente do que toda essa sabedoria do médico e o que o médico pode fazer por nós. Ele não é um Deus, mas ele está fazendo todo o possível e amando a sua profissão, Isso aí. que é o principal. Eu gosto que quando se refere a nós dois, fale a palavra médico e não cirurgião plástico, porque antes de sermos cirurgiões plásticos, a gente é cirurgião geral, e antes de ser cirurgião geral, a gente é médico. A gente nunca pode esquecer isso aí. Quando o cara começa a esquecer isso aí, é que eu acho que começa a andar naquela linhazinha muito fininha Tênue. né? Aí eu acho que a gente começa a ter problemas. Bom, o que eu vou dizer? Eu fui criado num ambiente, numa família toda de médicos. Menos meus pais e meus irmãos. Luiz vai. Exatamente. Eu tenho meu avô, né? Veio de Portugal, formado, começou no interior, abdicou de tudo da vida e veio para cá. E eu cresci, né, dentro do ambiente familiar de médicos, vendo como é que é médico. Eu sempre amei essa profissão, eu reconheço barbaramente e sempre foi ligado muito pela minha mãe, principalmente, que me ensinou que tem um momento que tu tem que entregar o teu corpo nas mãos do médico. Ou seja, tu estás entregando a mão a um profissional, estás entregando o teu corpo e a tua saúde a Deus, em casos mais graves. E claro que a pessoa tem que procurar um bom profissional, tem que ser muito bem formado, com boas referências, etc. É uma escolha, né? Porque tem muito assédio de pessoas que não são bons profissionais, impressionante. Mas sempre tem o lado pessoal. Eu acho que é fundamental, né? Se a pessoa, ele te dá uma atenção especial, e isso em qualquer lugar. Tu vai comprar um pão, se o padeiro que te atendeu ali, ele leva para o lado pessoal a coisa e te dá saber se o senhor passou a sua gripe, como é que tu tá, como é que foi a tua viagem, é uma diferença. Pão, talvez tu encontre em todos os lugares, mas aquele atendimento não. E a medicina, idem. Principalmente tratando de corpo, de mente, né? Que a gente trata de tudo ali. Então eu fico muito grato em ter trazido os dois amigos meus, né? Um novo amigo, o Dr. Alan, que eu não conhecia, e principalmente o Fernando, que foi meu hóspede no Rio de Janeiro, me lembro, calouro ainda, né, doutor? Era o Calixto. O Calixto, meu primo Calixto. Exatamente. Então bem. E então acho que tiramos inúmeras coisas positivas, que é o nosso intuito aqui do argumento. Sempre tem alguma coisa positiva, dicas. Claro que fica assunto que nós vamos voltar a falar de novo. Vários outros assuntos, se Deus quiser. Dependendo do Ibope, né? Não, agora as redes sociais, falando em Ibope, eu peço que sigam nas redes sociais, deem o seu like, compartilhem para a gente continuar tendo bons argumentos a serem repassados aos demais. Muito obrigado. Obrigado, Alan.